Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Mente Holística Cast, mais um episódio com uma amiga terapeuta holística que está lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E ela vai falar com a gente aqui hoje sobre apometria. Dentre as terapias que ela atende, nós vamos focar no assunto, no tema apometria. Então, todos já sabem, quem já nos ouviu, que o Mente Holística ele é ligado à filosofia holística, ele trata diretamente dos temas ligados ao corpo, à mente, ao espírito e cuida do ser completo e integral, alimenta e nutre. Então, vamos bater esse papo com a Thaís Dávila. E aí, Thaís, é um prazer ter você aqui comigo. Que bom que você aceitou meu convite. Ai, muito obrigada, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar participando e poder trazer também um esclarecimento sobre mais uma terapia que ajuda, né, nesse movimento de autoconhecimento das pessoas, né, no despertar da consciência e faz com que a gente entenda muitas coisas, às vezes, que acontecem com a gente e naquele momento a gente não está entendendo o porquê de determinadas situações, né. Então é um prazer estar aqui contigo e que o nosso assunto possa servir de ajuda para muitas pessoas. Assim é e assim será. Mas vamos falar um pouquinho da Thaís. Thaís, você está em Pelotas, está bem longe de mim, mas ao mesmo tempo a gente está muito perto, né? E assim, quem é a Thaís? Onde você nasceu? Né? Como que foi o que fez assim na sua infância? Alguma coisa que você acha que é importante contar? Enfim, estamos aqui para te ouvir. Bom, então, assim, desde sempre eu fui um pouco mística, assim, né? Um tempo eu não acreditava em muitas coisas, mas aí o tempo vai passando e as coisas vão modificando, a gente vai vendo outras vertentes, né? E outras coisas que vão modificando a vida da gente. E eu sou formada em ciências econômicas, né? Mas a vida me direcionou para trabalhar com as terapias holísticas. Tenho uma ligação muito forte com os cristais, né? Comecei com a parte de conhecimento autodidata, comecei a comprar livros e estudar, e foi me abrindo cada vez mais a consciência. E quando E criança, você buscava alguma coisa, você sentiu que aquela Taizinha já queria fazer algo diferente? Onde eu que foi? gostava muito de incenso, perfumaria, essas coisas, assim, sabe? Sempre fui muito dos chás, essa coisa assim mais natural, sabe? Sim. E com o passar do tempo, né, a gente vai amadurecendo, vai agregando outros conhecimentos. E aí vem as outras histórias, né? Que a gente vai pegando uma informação daqui, outra dali, e vai começando a conhecer melhor, né? Todo esse universo, né? E nos Sim. traz esses benefícios. Mas e a Então, criança, Thaís, ela tinha alguma ligação com alguém? Aonde que você conheceu o incenso? Como que foi? Sabe, assim, essa coisa do comecinho, porque eu acho que é muito legal, às vezes a gente já tem alguma coisa que aconteceu, um familiar, alguma coisa que traz a gente para esse caminho, sabe? sim, sim, as ervas, a minha mãe, né? A minha mãe gosta muito de plantas, né? Eu nunca fui, agora, depois de mais crescida, como a gente diz, né, Sim. que eu comecei a me interessar mais, mas na infância não prestava muita atenção, assim, não era o meu foco, né? Mas isso foi uma das coisas que foi. Ela também sempre gostou muito de pedras, né? Eu me lembro que quando a gente ia na praia, ela trazia conchinhas e pedrinhas, né? E aquilo é uma coisa, isso sim é uma coisa marcante. Os incensos começou mais na adolescência, até em contato com as amizades, assim, a gente vai conhecendo, né? E como gosto muito, né? Assim, sou mais do perfume, do cheiro, isso foi me instigando e eu comecei a praticar de utilizar os incensos, né? Uhum. Enfim. Uhum. E aí a gente vai, como eu disse, né? Vai, acho que captando certas coisas que já fazem parte da nossa essência. E foi a partir daí que começou tudo, assim, né? É. E aí, como eu estava dizendo, depois foi passando o tempo, né? Outros contatos, enfim, e comecei a estudar, aprofundar mais os conhecimentos, e aí depois uma coisa veio surgindo atrás da outra e veio só para agregar, assim.
até chegar nos atendimentos de apometria, nos outros cursos que eu acabei fazendo, enfim, agregando as técnicas para fazer as melhorias, né? É, porque a gente sabe que sempre de um conhecimento ele parte para outro, outro, e é natural, Sim, né, que o é uma terapeuta busca antes, e o sim, terapeuta ele usa, né, uma coisa, porque eu acho que o terapeuta, eu sei, né, é muito do sentir, né? A gente sente às isso, vezes o que o outro está buscando ou o que está necessitando, então vai ali com as técnicas, né? Então, assim, você exatamente. vai falar sobre isso com certeza, rapidinho, pelo menos, para todos te conhecerem melhor. Tá, e aí vamos então, a gente falou aqui que você vai falar sobre apometria. O que é apometria, onde originou, como que é a história da apometria, Thaís? Vamos lá, vou começar bem do princípio para o pessoal conseguir entender como é que foi surgindo a ideia da apometria. Em 1963, um bioquímico chamado Luiz Rodrigues, ele é de nacionalidade porto-riquenha, mas ele estava radicado no Rio de Janeiro, então ele já trabalhava nessa área. E nesse mesmo ano, ele apresentou num congresso Hum, pan-americano de estudo espírita. E ele nem acreditava no espiritismo na época, não acreditava nessas coisas, mas sabia que a técnica funcionava. Ele apresentou o trabalho, né, defendeu a sua tese, e aí começou a disseminar essa informação para o restante do, das cidades, assim, aonde ele ia, né, para fazer os simpósios. Aí ele chamava essa técnica, né, de hipnometria. Mas a hum, hipnometria, ela tem um diferencial da apometria. A hipnometria, ela te deixa num estado sonolento e a hum, apometria pode estar consciente. Essa é a diferença maior. uhum, Então, em 1965, o Dr. Luiz Rodrigues vem a Porto Alegre, que é aqui também no Rio Grande do Sul, da capital, né, do Rio Grande do Sul, apresentar um trabalho no Hospital Espírita, onde o Dr. Lacerda trabalhava e ele era chefe de uma das equipes desse hospital. E a esposa do Dr. Lacerda, ela era médium. Então, automaticamente, quando o Dr. Lacerda viu a exposição do Dr. Luiz Rodrigues, ele se interessou muito pela técnica e apresentou a técnica para a esposa. Porque o que acontece? Quando a pessoa tem mediunidade desperta, por exemplo, clarividência, ela consegue acessar vidas passadas das pessoas. hum, E tem determinados momentos no espaço-tempo de vidas passadas que começam a reverberar com esta vida atual que nós chamamos na apometria de ponta física. sim, E o que acontece? Acontecem alguns bloqueios, né? Então, por exemplo, traumas, por exemplo, assim, tem medo de rato. Pode ter alguma coisa a ver com alguma existência passada que possa a pessoa ter passado por um, como é que se diz, ficar enclausurada em algum lugar, sim, né? E aí começa, né, aquelas coisas de masmorra, esse tipo de coisa assim da parte medieval que antigamente, né, a gente sabe que era assim mesmo. Então isso desperta, né, no momento presente e a pessoa nem sabe por que tem aquilo. Às vezes a gente se pergunta, não só isso, isso é um exemplo, né, mas tem sim, N exemplos, né, N coisas. E às vezes a pessoa diz, mas eu não sei nem por que eu tenho isso. E quando começa a investigar, né, porque a própria apometria em si, né, são duas palavras gregas, né, apo e metria. Apo é além, e metria é medida, então é além da medida. A apometria, ela consegue trabalhar os teus corpos sutis uhum, e consegue identificar essas personas que estão, digamos assim, nós estamos na 3D, estaria na quarta D, porque nós somos fractais, né, no tempo. E na quarta dimensão, o tempo é zero, então tu está no presente, no passado, no futuro. E quando tu começa a reverberar, que tudo é vibração, tudo é energia, tu começa a te conectar com alguma coisa que, por exemplo, agora, se eu estou em estado de sofrimento com alguma coisa, aquilo pode dar um gatilho e conectar com alguma dessas minhas personalidades, que a gente chama de personalidade múltipla, que são as existências passadas. E também tem a parte das subpersonalidades, que são projeções nossas, quando
Por exemplo, eu estou preocupada com a minha mãe porque ela está doente, Hum, né? Eu posso passar daquele estado de preocupação, mas eu criei uma subpersonalidade minha atual que ainda está preocupada com o estado físico dela. Então, isso também pode ser tratado. Tu trata o atual, o passado, e pode também acontecer, porque hoje já tem até mesas, tipo mesa radiônica, que trabalha também dentro da apometria, que pode ver alguma coisa futura, né? Então, hum, ali dentro da radiestesia, tu consegue identificar também, né? Então, ele trata todos esses corpos sutis. E como é que funciona? É tudo à base de comandos eletromagnéticos, tá? É pulsos eletromagnéticos. Então, quando tu vai, claro, tu vai. Primeiro a gente faz uma preparação, não é? sim. Pode ser trabalhado em grupo ou individual, né? O terapeuta sozinho ou um grupo de terapeutas. Geralmente, né, quando começa a se montar um grupo, no mínimo são 3 pessoas, né? Hum, Uma que orienta, porque daí pode ter alguém que capte, são os captadores, né? E outra pessoa que aplique as técnicas para que seja ajustado dentro dos teus campos aquilo que precisa de ajuste. uhum, Como é que funciona? Geralmente a gente conecta com a nossa egrégora de luz, nossos guias e mentores, não é? E pede auxílio para que eles estejam nos amparando naquele momento. E tu dá o comando de desdobramento. Geralmente são 7 pulsos. 2, 3, hum, 4, 5, 6 e 7. Naquele momento a pessoa, e ela tem que estar aberta para que isso possa acontecer. Então, uhum, geralmente, quando eu faço atendimento ou quando eu trabalho em grupo, a gente pede para que a pessoa esteja calma, né? Não precisa estar dormindo, mas que ela esteja num modo mais tranquilo, de repouso, né? Para que, quando a energia chegar no campo dela, consiga harmonizar o que causou o desequilíbrio nela. Porque o que que acontece? Todos os teus chakras começam a entrar em desequilíbrio. E é neles que chegam essas energias, né? Todo que é tipo de energia diretamente nos nossos centros de força, que são os nossos chakras, né? E isso desestabiliza, uhum, não é? E aí, conforme, por exemplo, eu como trabalho muito com técnicas, eu tenho a parte mais sensitiva, então eu me conecto com a pessoa e vou verificando, né? Cada chakra e vejo qual sentimento que vem para mim. E como a gente tem uma listagem de sentimentos que é conectado com cada chakra, a gente consegue identificar, uhum, né? Por exemplo, eu não tenho clarividência, né? Pelo menos uhum. por enquanto. É. Mas a gente consegue conectar com essas sensações para que a gente consiga trazer o benefício de equilibrar, harmonizar aquilo ali que entrou em determinada frequência com aquela pessoa. É assim que funciona. Depois, né, porque todo comando é dado, por exemplo, se eu tiver que dá para ativar proteções também, né, porque Uhum, existem sessões, né, muito fortes. Eu já participei de um atendimento que foi bem puxado, né, de sentir mesmo o que a pessoa estava sentindo, né, e tu também faz a mesma coisa, dá os comandos, que aí tu cria um campo protetor e automaticamente a espiritualidade de luz encaminha aqueles espíritos que estão, digamos, desorientados, não estão harmônicos, uhum, né? E nesse caso das personalidades múltiplas, que são as nossas existências anteriores, quando elas estão em desarmonia, a gente faz a harmonização delas, elas são levadas para o plano espiritual para que haja um alinhamento. Então, depois desse alinhamento, ela se reacopla conosco, né, uhum, para que nós possamos prosseguir a nossa jornada atual. Porque se continuar em desequilíbrio, né, isso tudo uhum. está conectado diretamente com os corpos sutis e com os chakras, tá? Se tiver em desequilíbrio, a pessoa não vai conseguir seguir adiante, ou ela vai Uhum, estagnar, ou vai ter retrocesso, né? uhum, Então, o fluxo da vida é seguir em frente, né? Então, tudo isso reverbera ao contrário se não estiver em equilíbrio. E a gente, com as técnicas, porque assim, a apometria não é uma doutrina, não é uma religião, é um conjunto de técnicas que tu pode utilizar. Que nem eu uso muitos cristais, eu uso a energia dos cristais dentro da harmonização dos corpos sutis. aham, Então, tu pode usar cristaloterapia, cromoterapia, tem gente que
se utiliza das frequências de terapia de vidas passadas, só que aí tu tem que fazer várias sessões, porque tu vai analisar todas aquelas vidas que vêm prolongando e incomodando a pessoa, Uhum. né? Tu pode te utilizar também da energia dos elementais, das energias da natureza, enfim, tudo aquilo que trabalha com práticas curativas e integrativas pode ser utilizado dentro da apometria. Porque a apometria facilita tu trabalhar com os corpos dissociados Uhum. para que aquilo seja sutil, entende? Até para não dar tanta catarse. Porque existem casos que, dependendo da sensibilidade da pessoa, o corpo sente e tem sintomas, como tonturas, ânsia de vômito, Hum. enjoo, né, diarreia, pode acontecer várias coisas, né? Acesso de choro também, né, Uhum. que geralmente é limpeza, né? Então tudo isso pode acontecer, mas isso depende muito de pessoa para pessoa, qual frequência tu tá vibrando, é mais ou menos nessa linha assim. Mas o que beneficia é que tu consegue trabalhar os corpos, essa energia geralmente reverbera durante 21 dias, Hum. né? A gente passa geralmente algumas indicações para as pessoas fazerem banhos energéticos, né, para fazer limpeza no ambiente, por exemplo, um defumador, lavar a casa com anil ou com ervas que possam tirar aqueles miasmas, porque tudo impregna, né? Sim. O sal grosso para colocar também em ambientes que às vezes a gente sente, né? Tu chega em determinados lugares que aquilo tá pesado. Uhum. E o sal, ele magnetiza isso e tu tem um tempo, no máximo 7 dias, e tu troca, né? Para que aquela energia vá embora e tu te reutilize de uma energia renovada, né? Até para que o ambiente comece a se harmonizar também, porque o local que tem muita briga, tem muita discussão, esse tipo de coisa, também já impregnou essas energias que estão no nosso campo, porque o nosso campo, pelo que a gente, eu no caso estudo, né, a gente tem, dependendo da vibração que tu tá, pode atingir até 3 metros. Então, tu Hum. imagina tu no meio de um monte de gente e os campos todos se batendo, tu pega energia de todo mundo, É né? verdade. É. E aí, Thaís. dentro desse período, oi. Não, e aí qual que é a partir de qual idade você atende, e no caso faz esse trabalho? Olha, no grupo de apometria nós já atendemos até crianças de 5 anos para cima, tá? É que depende muito de, porque tem coisas assim como eu te falei que elas são mais prioritárias, né? E Uhum. dependendo, né, do caso a gente, na verdade, eu acho que não tem assim restrição quanto à idade, Ah, entende? É tá. que depende do caso, assim, porque já teve casos, porque como a criança é mais sensível, Né? o campo dela, até 7 anos, a gente sabe que é bem aberto, né? Então, Sim. tem esses contatos. E muitas das vezes, os nossos irmãos que estão aqui ainda apegados ao plano terreno, eles acabam se conectando com essas crianças e causando as obsessões. Não consegue dormir de noite, ou a criança começa a enxergar coisa não Uhum. muito boa, sabe? E aí as mães ou os pais recorrem a esses atendimentos. E aí a Uhum. gente trabalha o campo da criança, até autismo também é trabalhado, né, para ajudar a trazer essa tranquilidade, Uhum. né, a estabilizar de novo aqueles campos para que a pessoa não fique em desalinho, né, desequilíbrio. E quando tu tá, ele beneficia todos os campos, né? Físico, emocional, mental e espiritual. É um conjunto, é um Sim. compilado de energias que tu trabalha o todo, por isso holístico, né? Sim. Então, nesse caso, quando tu consegue trabalhar o todo, tu começa a entrar numa harmonia melhor. E aí, nesses casos, a pessoa começa a ver aquela melhora, né, dos procedimentos, só que tem uma coisa muito importante. A gente costuma falar nas terapias que é 50% terapeuta e 50% o atendido ou atendida que tem que colaborar, né? Sim. Só que tem uma coisa muito importante, às vezes depende muito mais da gente trocar aquela frequência, né? A gente sabe por nós, né? A gente tem crenças limitantes, a gente tem pensamentos repetitivos e muitas vezes negativos, né? E isso tudo gera um campo, um outro campo com outra polaridade. E aí, para trocar essa frequência, tudo depende da gente. Então, é aquela Isso. coisa, dá para os tratamentos, eles vão ajudar, maravilhas.
mas a gente também tem que, orar e vigiar, né? A gente tem que estar sempre se cuidando para que essas energias continuem harmônicas e também, é que é difícil hoje em dia, né? Mas tentar bloquear, né? Com que essas outras densidades não cheguem tão perto do nosso campo que vá nos desestabilizar. É isso mesmo. E o seu atendimento é online também ou só presencial, Thaís? Na verdade, eu tenho trabalhado com apometria, mas é online, tá? Uhum. E daí eu consigo, porque não precisa ser presencial necessariamente, pode ser também, mas eu faço mais à distância. Uhum. Que a pessoa facilita, né? Ela tá na casa dela, ela pode repousar, deitar, né? Tomar uma água, ficar mais tranquila. Até é melhor porque daí a pessoa não entra de novo num modo de agitação, tu já tá na tua casa, tranquilo. Então quer dizer que tu aproveita mais aquela energia renovada que tá chegando no teu campo, Uhum. Com para que certeza. ela possa trabalhar ali, né, direitinho, reorganizar o que. Porque a gente sabe que a energia ela é inteligente, né? Apesar da gente identificar onde ela precisa chegar, automaticamente quando tu emana com aquela intenção de cura, ela vai automaticamente para aquele ponto ou para aquele momento, né? Que a gente, como a gente está falando também de vidas passadas, né? Para que seja reajustado, né, ou ressignificado e que tu possa retomar dali, né, em diante. Uhum. Tá. E você já tem, assim, algum caso que você, né, cuidou como terapeuta e, assim, que a pessoa já teve um resultado e te falou? Como é que você já teve? Lógico, né? Conta aí para nós algum. Eu vou contar um que foi bem denso, mas foi muito proveitoso. Eu, com um colega meu, nós atendemos um conhecido dele que estava hospitalizado e estava tendo convulsões, e ele, como é que se diz? Estava sendo obsidiado 24 horas por dia, né? Então eu, ele, mais uma amiga dele, isso tudo online, tá? Ah, Nós tá. fizemos um trio e, como eu falei um pouquinho antes, ele conseguia acessar o que estava obstruindo os canais de entrada de energia dele, né? E também vendo a situação que estava ocorrendo. A outra menina doutrinava, porque a gente chama de doutrinar é encaminhar, né? É tipo uma conversa que se tem com aquele ser, com aquele espírito que está ali, para que ele entenda, né, que precisa ser encaminhado, né, para que ele também consiga evoluir e sair daquele momento apegado ali, né? Sim. E que ele também está, não é bem a palavra destruindo, mas ele está impedindo uma vida de seguir adiante, assim como ele também não segue, ele também impede outra de seguir. E eu aplicava as técnicas. Eu Uhum. sei que isso nós fizemos 2 vezes, 2 atendimentos, e em uma semana o rapaz saiu como se não tivesse nada do hospital, né? Porque a gente se conecta com a espiritualidade de luz, Uhum. né? E as egrégoras, né, que nós trabalhamos, elas são equipes médicas do astral, né? Sim. Que vêm e fazem, ajudam a fazer esse tratamento, enquanto nós damos os comandos. É tudo um conjunto, né, de atendimento. Uhum. Nesse caso, o rapaz, ele estava até com aparelho respiratório, ele estava assim, tipo como se estivesse em coma, sabe? Nossa. E dentro de uma semana ele conseguiu. Inclusive, depois o rapaz, esse meu colega, me mandou um áudio da mãe do menino, esse que estava hospitalizado, dizendo que estava muito grata, que não sabia nem como agradecer, porque tinha conseguido com que o menino saísse do hospital. Olha que coisa, né? Muito legal. É, eu vejo assim que às vezes, né, esses temas que por vezes estão aí, né, em alta, vamos falar, né, de obsessores, dos mentores, às vezes é muito novo para uma grande maioria, né? Sim. Mas eu entendo que quanto mais a gente quer se autoconhecer, mais a gente vai acessar temas que abordam esse tipo de conversa, né? Vai acessar pessoas e terapias que estão sendo divulgadas e com esse tipo de atendimento.
Então, esse canal aqui também é um que vai, né, que está servindo, né, que eu espero que muitos que, né, ou muitas que verem isso aqui, ouvirem, entenda que esse caminho como diz, é um caminho sem volta, porque se você não se adequa, vamos dizer, ao momento do planeta, porque é isso, está tudo vindo à tona, né, Thaís? Esses conhecimentos milenares, essas técnicas que são, assim, que abordam coisas que as pessoas muitos não ouviram ainda. Então, o conhecimento, autoconhecimento é luz. Então, se a pessoa se autoconhece, tem conhecimento e busca, é buscador, ele vai chegar nesse ponto, não é isso? Você tem alguém, alguma barreira, quando você fala desses temas, assim, por onde você anda, você tem alguém que vê diferente ou não acredita, vamos dizer? É o que eu ia te comentar. As pessoas, elas sabem que tem uma força maior, mas ao mesmo tempo não acreditam. Porque a gente passa por esses estágios também, né? Sim, Então, tudo é no tempo certo, digamos assim. E o que a gente sabe agora, para nós que viemos estudando, né, que é o que eu recomendo para as pessoas, que faz parte também do autoconhecimento, para a gente saber o que nós somos a partir dessas energias. Porque a gente não é só, como se diz assim vulgarmente, um pedaço de carne que está aqui, que vem para isso. cá para trabalhar e um dia partir e não coexistir mais. Então a gente, quando começa a aprofundar os estudos, a gente vê que tem muito mais mesmo. E isso é benéfico, porque a gente começa a se entender e a entender o outro também, né? E essa parte da gente ter esse tipo de conversa, assim, tem pessoas, às vezes até da nossa própria família, que É, são pseudociências e tal, não acredita muito, mas enfim, né? É que aquela coisa realmente é um estudo que precisa ser aprofundado, porque quando ele é superficial, dá essa imagem mesmo, mas quando a é, gente começa a aprofundar, a gente vê que a gente não é só isso aqui, que é muito mais realmente. Então aí consegue fazer essa ligação do corpo com o espírito. E quando essas duas partes estão alinhadas, a tendência da nossa vida é fluir cada vez mais. Porque o autoconhecimento, além dele te fazer enxergar determinadas coisas, ele vai fazer tu ter uma vida melhor, tu vai sim, começar a te alimentar melhor, a ter experiências melhores com outras pessoas, né? A sair de vibrações mais inferiores, mais densas, para vibrações mais sutis, mais altas, né? E ver que a tendência, inclusive da transição planetária, que é o que está acontecendo, é nos mostrar justamente isso. É abrir a nossa consciência, é o nosso despertar, para que a gente veja que muita coisa está modificando e que muita coisa nós mesmos criamos e se torna autodestrutivo, tanto para nós quanto para o planeta, isso. né? E que se a gente não cuidar disso tudo, né, certamente a tendência vai ser a extinção, mas não é isso que se quer, É, né? Até eu tenho visto algumas lives que o pessoal fala muito que o pessoal hoje em dia fala assim, ah, mas o dia tem 24 horas, mas parece que não tem. Por quê? Porque a velocidade realmente dos acontecimentos está muito mais intensa. Então tem tudo isso. Às vezes a gente acha que não vai dar tempo para determinada coisa, o tempo está passando rápido demais, né? E é justamente isso, que se a gente conseguir se encontrar dentro desse tempo, a gente vai ver que as coisas vão começar a se encaixar, uhum, né? E que a gente precisa realmente ter esse autocuidado, né? Para começar, primeiro, para começar a se entender e a partir daí a gente conseguir ajudar o nosso próximo, né? Porque a maioria das pessoas estão assim, tem muitos despertos, tem muita gente já que está bem evoluída, mas a gente tem muito ainda que aprender, né? A é. gente tem muito que caminhar ainda nessa jornada. Com certeza. E aí você falou, né, dos cristais, como que é o trabalho? Que além da apometria, como gente, que eu acho que já comentamos aqui, o terapeuta utiliza de outras, né, viés que tem do conhecimento e tal. Sim, Aí vamos falar um pouquinho do que você já faz aí, né? Como que você atende também. eu assim, antes de entrar diretamente para a apometria, porque a apometria surgiu primeiro como eu consulente, né? Eu já Sim, tinha ido
2 atendimentos, mas não entendia também muito bem, né? Talvez não seja à toa que eu esteja aqui hoje para ajudar muitas pessoas esclarecendo um pouco mais, né? Sim. Mas é um assunto também bem profundo. Então, eu comecei a apometria como consulente, porque eu comecei a ir nos centros kardecistas e eu tinha um certo medo, que até uma vez um colega meu disse assim, não, vamos lá, tu vai tomar um passe, e eu só dizia assim, eu não vou ver nada, eu Ah, tinha medo. aham. Não, menina, tu vai lá, vai assistir uma palestra, tu vai sair mais leve, tu vai ver que é bom, leva uma aguinha para fluidificar e tudo, aí fui. Me apaixonei, né, e ia semanalmente. A partir daí começou também, né, porque na infância, né, pela parte da educação familiar, eu fiz a catequese da católica, né? Sim. E aí, a partir daí, fui conhecendo outras religiões também, né? E tentando entender como é que funcionava. Mas eu me achei mais no kardecismo, assim. E a partir daí comecei a aprofundar isso tudo. Aí, em seguida, fui fazer os atendimentos da apometria. Aí, como eu te disse, eu não entendia muito bem, mas achei aquilo magnífico, né? E senti muita melhora também, né? Uhum. Aí, depois, com o tempo, vieram os estudos dos cristais, que é como se aquilo que a gente estava falando lá do início, como se num espaço-tempo me desse um clique de alguma conexão que eu já tinha com essa parte terapêutica, principalmente os cristais, porque eu me lembro que eu fui numa livraria com uma amiga minha e Hum. ela estava procurando os livros e eu sentei numa mesa e tinha um livro de cristais e aquilo. Eu digo, gente, mas isso é uma maravilha. E Ah, comecei a partir dali, né? Aí comecei a estudar sozinha, né, e tudo, até porque aqui na minha cidade não tinha curso, geralmente pela internet, então as coisas foram se encaminhando. Depois eu fui conhecer o Reiki e fiz nível 1 e nível 2, que também é uma das práticas que eu me utilizo, né, também pode ser à distância ou presencial, aí se for uhum. aqui na cidade, a pessoa escolhe como quer, né, se for à distância dá para fazer tranquilo, Uhum. né. E depois veio a pandemia. Aí eu acabei saindo do emprego que eu estava, né, e continuei os estudos. E apareceu a oportunidade de fazer esse curso de apometria. Aí eu fiz, ainda muito receosa, não sabia se eu deveria ou não, né, continuar É. nessa linha. E fui convidada para trabalhar no grupo de apometria do coordenador desse curso, que é o Ah, Geásia Mais, de São José do Rio Preto, em São Paulo. E aí, a partir daí, continuei trabalhando e depois comecei atendimento sozinha, porque daí trabalha-se em grupo e também pode ser trabalhado, né, sozinho. E aí, depois, né, dentro da pandemia, eu conheci a nossa queridíssima Lu Gamache, sim. né? Ainda estou fazendo os cursos dela, né? Fiz o de Chácara do Tempo, que eu atendo também, a limpeza de chakra profunda, que aí sim, a limpeza de chakra profunda tem que ser presencial, porque são os toques, né, em Uhum. locais já estratégicos, que é justamente para fazer essa limpeza. O que eu vejo de diferença do tratamento da limpeza de chakra profunda é o contrário, sai do físico e vai para o sutil, né, gradativamente, para eliminar aquela causa do teu problema. Uhum. E a apometria é mais, digamos, automática. Ela, em desdobramento, tu já vai direto aos corpos sutis. Por isso que ela pode ser feita à distância. Essa é a diferença, Sim. né? Quem prefere um momento de relaxamento, a limpeza de chakra profunda é maravilhosa, né? Porque daí tu tá ali, tu tá relaxado, tá recebendo aquela energia diretamente, né? Não que a apometria tu não receba, mas a diferença seria essa. E o chakra do tempo também pode ser feito online. Uhum. E agora também concluí a Cruz Magna, né, que é um segmento também desses métodos da ALU, e estou seguindo os estudos, vamos agregando para poder ajudar a quem precisa. É isso aí. Eu vejo que quanto mais a gente estuda e parece assim que quer contribuir, né, com o outro, primeiro a gente estuda, vê na gente, se cuida para a gente dar Sim, aquilo que a gente já entendeu que é possível, né? No caso, você fez a apometria, viu que entendeu o processo, se cuidou nessa parte, enfim.
É isso, e quem é buscador é sempre buscador, né, Thaís? É E a interessante. gente é um buscador incansável, né? Porque sempre que a gente consegue sanar determinadas dúvidas, a gente vai em busca de mais conhecimento, porque o universo é infinito, né? Então a gente tem muita coisa para aprender. É, e E a gente está também muitas sombras para clarear, né? assim. Na verdade, a gente aprende, né? A Lu fala muito dos obstáculos que são a luz também, né? Porque quando a gente consegue ultrapassá-los, se torna uma luz. E a gente vai indo, aos pouquinhos a gente vai É, clareando, é isso vai mesmo. chegando. Thaís, você quer falar, você pode falar alguma coisa para quem, né, te ouvir, né, tanto que quando a gente estiver lá no YouTube, você quer passar uma mensagem, alguma coisa? Porque, assim, eu entendo que o que você falou já deu, assim, uma base. Obviamente, a gente vai deixar aqui o seu arroba lá do seu Instagram e as pessoas que quiserem, né, vão te acessar lá, você vai poder, né, conversar mais, né, individualmente com quem tiver interesse nesse trabalho seu, que eu particularmente acho assim sensacional. Eu nunca fiz, mas eu tenho o seu arroba aqui, a gente vai organizar uma hora, né? Porque é isso, alinhamentos e coisas assim para a gente colocar à luz nunca, eu falo, nunca é suficiente, porque é isso, a gente vai trazendo cada vez. O iceberg a gente só vê a ponta, mas vamos ver o que, que tem lá no fundo, né? Sim, se Então, harmonizar é uma coisa constante, né? A gente nunca vai estar 100%. Uma hora ou outra a gente acaba precisando. Não precisa ser todos os dias, mas certamente, né, alguma técnica a gente sempre se beneficia. E todas as práticas trazem sempre benefícios para a gente, independente é, de qual seja. exatamente. E é isso, né? Quem realmente quer, como eu falo, já falei aqui algumas vezes, tá tudo aí para quem quiser acessar, né? Basta querer, que tem pessoas estudiosas que estão preparadas para ajudar a gente a sair dessas, como diz, né? Que a gente fica lá patinando, vamos na vida seguir, vai ajudar para a vida seguir. O que que eu ia falar? Então, passa aí a sua mensagem, porque com certeza, né, assim, você tem essa coisas assim para falar, porque você já teve na sua vida, né? Já resolveu. Então, é isso. Fale aí para quem te ouvir e nos ouvir. Bom, a mensagem que eu deixo é que assim, agora há pouco a gente ainda estava falando, né? Tu mesma conseguiu concluir que a gente sempre experimenta determinadas coisas para ver que aquilo tem um resultado, né? E poder seguir adiante. Então, primeira coisa é cuidar de si, né? Cuidar de si, estar sempre atento, porque a gente precisa realmente manter um equilíbrio, tem muitas coisas acontecendo, e hoje, como eu disse, a velocidade das coisas é muito rápida, e para a gente se desequilibrar também é muito rápido, Uhum. né? Então, é preciso ter. Autocontrole é uma palavra um pouco forte, mas a gente ter um pouco de noção daquilo que está acontecendo com a gente, né? Até para não se sentir tão perdido, porque a gente passa por essas situações, eu sou uma, né? E tenta entender muitas vezes o que está acontecendo e não sabe por que aquilo está acontecendo, né? E quando a gente começa a aprofundar esses conhecimentos, né? E creio que a maioria de quem é terapeuta e pratica, né, suas terapias, acaba ajudando não só na parte terapêutica, porque a gente sempre tem uma palavra, a gente tem que conversar com o nosso consulente, né, para Uhum. entender o que está acontecendo com ele e também expor determinadas coisas que a pessoa pode dar seguimento, mas como tu disse, isso também vai depender da busca de cada um, né? Mas então que essa busca se torne efetiva para todos, né? Porque daí com o seu autoconhecimento, buscando conhecer as coisas, ajuda-se a si e aos demais que estão sempre em torno, né? Nós temos que, como diz a Lu também, confiar naquilo que a gente carrega, Uhum. né? E toda energia é fluida. Então, pra gente que está fazendo esses aprofundamentos, que estuda, a gente sabe que todo contato ele é energético. Nós somos energia, né? Então, somos fonte de tudo e que está ao nosso redor, tanto positivo quanto negativo. Então, vamos tender mais para o lado positivo,
para sair dessas vibrações densas que só nos fazem passar mal e que a gente muitas vezes desperta até doenças físicas e irreversíveis no corpo humano, né, a partir disso, porque toda energia densa acumulada ela gera doenças físicas, sim, tudo começa no emocional, Uhum. né? E também para sair de zonas que a gente sabe que como tem muita atrocidade acontecendo também, né? Tem pessoas que entram até em suicídio, né? E quando a gente consegue conversar e fazer com que uma pessoa consiga ver que dá para melhorar, a gente consegue tirar daquele estado, daquela vibração e fazer com que a pessoa não desperdice uma encarnação. Uhum. Esse é o meu recado. Olha, que coisa boa. Daria pra gente conversar muito, muito, muito mais, né? Mas é isso. Eu vejo que realmente, né, o que você falou, expressou tudo, né? E vamos, então, falar tchau, falar até breve, falar até daqui a pouco, falar até qualquer hora, né? Que a gente Sim, sabe que de tá por repente, aí. mais adiante, se precisar aprofundar mais, a gente volta e aprofunda o assunto, não tem É problema. isso aí. E não, e o contato seu aí você vai ter mesmo, eu sei, porque é um tema realmente que, né, pode, tudo isso que você falou, despertar para pessoas falar assim, nossa, é isso que eu estava esperando entender e saber como funciona, para procurar uma pessoa que trabalhe com isso. E estamos aí com a nossa Thaís Dávila, lá em Pelotas, mas ela está pelo Brasil, pelo planeta inteiro, com o advento da Com a internet, internet, né? Então, até queria complementar, se o pessoal que tem interesse nos cristais também, no meu perfil, a maioria dos cristais que são mais conhecidos, digamos assim, porque existe uma infinidade de cristais, os meus posts iniciais são justamente para isso, para que as pessoas conheçam e a partir dali, quem tem interesse, né, saber identificar melhor como é que usa, para que que serve, né? uhum, E saber identificar também, porque no comércio hoje a gente sabe que tem muita coisa falsificada. Então, se tu for utilizar um cristal para parte terapêutica e ele não for um cristal natural, ele não vai fazer efeito. Então, isso é muito importante as pessoas identificarem também, uhum, né? Por exemplo, um deles que eu falo muito é a obsidiana negra. E tem muitos locais que vê, porque como é lava de vulcão que vitrifica, ela não hum, tem tempo de cristalizar, é tão hum, rápido o endurecimento que ela vira vidro. Mas tem lugares que vende vidro negro no lugar da obsidiana. Então tem ah, essa parte do comércio, né, do vender apenas, e não da é. parte terapêutica. Tem que ter esse cuidado, né? E quem quiser também, eu tenho meu curso lá, né, o curso dos cristais. Aí também é só entrar em contato lá no arroba e a gente conversa. Aí, que coisa boa, gente. Tem muita coisa aí que pode ser direcionado, né, para Thaís, que ela está prontinha para ajudar e pronta para ensinar, contribuir e dar, né, ajudar quem quer se entender. E é isso. Avante sempre. Que prazer tê-la aqui comigo e a gente está por aí. Beijo, beijo, beijo. Muito boa conversa e gratidão mais uma vez pelo convite. Deus abençoe. Amém. Beijo, assim é. Beijão. Beijo. Tchau.